Nesse vídeo eu vou fazer uma questão que envolve texto e imagem. Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sou o professor Gabriel Torres, trabalho com o professor Felipe Pereira, estou aqui no canal dele para apresentar um pouquinho como é que funciona a nossa metodologia ao fazer uma questão do Enem. A questão que a gente vai fazer hoje, aqui no canal do professor Felipe, é a questão 130 da prova de 2013, né? Lembrando que se tu já assistiu os vídeos que eu ando fazendo, tu deve ter visto que a gente recomenda ir até 2014, 13 no máximo, né? Porque a prova, quanto mais próxima de nós, mais próxima será da prova que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em 2024, a prova mais parecida com a que será em 2024 é a de 2023. E foi assim, e sempre foi assim, e acredito que sempre será assim. Mas aqui a gente tem uma questão bem boa, uma questão que poderia estar na prova de 2023 ou 2024, porque não foge muito do padrão. Sem entrar muito nessa questão das diferenças, que é uma coisa que eu vou acabar falando em outros vídeos, e já falei em vídeos anteriores, vamos direto para a questão, tá? Questão 130, prova amarela, primeira aplicação, Enem 2013, tá? Como de praxe, a gente começa sempre pelo enunciado, porque o enunciado que vai direcionar a nossa ótica, a nossa lente, a maneira como a gente vai ter que ler o texto, que tipo de análise a gente vai ter que fazer. Direto para o enunciado curto. Analisando-se as informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, ou seja, nem vi imagem, nem parei para ver, já sei que isso aqui é para ser uma cabeça humana. Não preciso deduzir isso, o enunciado falou. Ah, mas para mim não parece. Não interessa. O que o enunciado falou é lei. Tá? Se a gente lê um texto que é a história de um cara que atravessou a rua e o enunciado falar que é a história de um hipopótamo, bom, então é um hipopótamo, a gente vai responder a questão levando em conta que é um hipopótamo. Exemplo esdrúxulo, absurdo, para isso aqui é uma cabeça humana, já temos esta compreensão primária dessa imagem aqui, desse texto, dessa imagem, texto visual. Associando as informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda, temos uma venda aqui de tapar os olhos, tá? Nesta suposta cabeça humana que está presente aqui na imagem. Então, a gente vai ter que ver o que significa essa venda, a ótica, a luz deste texto que está aqui. Então, vamos ler o texto. A gente praticamente já leu esse aqui, né, a partir do próprio enunciado, que nos dá basicamente a leitura, aquela leitura inicial, aquela leitura assim, o que tem no texto? Tem uma cabeça humana com uma venda. A partir disso a gente vai partir para a nossa análise. Mas essa percepção inicial, o próprio enunciado já nos facilitou um pouco a vida. Vamos para o texto. O que a internet esconde de você? Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais decidem quem vai ser seu amigo e descartam as pessoas sem avisar. E para cada site que você pode acessar, há 400 outros invisíveis. Prepare-se para conhecer o lado oculto da internet. É aqui de uma revista, né? Que tem, assim, tinha o hábito de ter esses, assim, o lado oculto da internet, né? Uma coisa parece um pouquinho sensacionalista, mas enfim, se está escondido é oculto, só soa um pouco estranho. Então, qual que é a informação? Pesquisar na internet é uma coisa que talvez mais nos esconda do que nos revele sites. Talvez mais nos deixe em um direcionamento único do que nos dê a possibilidade de explorar os inúmeros direcionamentos que a internet acaba proporcionando. Então, basicamente é isso. Agora, a gente vai analisar as alternativas e voltando ao enunciado. A gente tem que ver o que a venda significa frente, né, ao texto que fala que a internet nos esconde muitas e muitas e muitas coisas, né? Um exemplo que aconteceu comigo faz pouco tempo, eu estava procurando uma papelaria na minha cidade, que é Porto Alegre, e aparentemente só existe uma quando a gente coloca no Google. E não existe só uma. Porto Alegre não é uma cidade tão pequena assim. Não é das maiores capitais, mas é uma cidade, vamos botar aí, 2 milhões, mais ou menos, de pessoas circulando. E não tem só uma papelaria. Quando eu digo uma, é uma franquia, né? Mas só aparece uma. Por quê? Por que será? Bom, não vem ao caso, mas mais ou menos isso. Papelarias estavam sendo escondidas de mim.
O que a venda significa nesse contexto? Eu vou falar o gabarito, se tu não fez ainda a questão, pausa o vídeo, dá uma olhadinha nas alternativas, pensa um pouco e depois dá play. Porque o gabarito é alternativa B. A venda faz uma denúncia quanto às informações que são omitidas dos usuários da rede, sendo empregada no sentido conotativo. Detalhe, aparece muito pouco essa coisa de sentido conotativo e denotativo no Enem, muito pouco, muito pouco. O que é uma característica de uma questão um pouco mais antiga, ela já apresenta coisas que não são, digamos assim, tão atuais ou tão recorrentes nas provas mais recentes. Basicamente, o sentido conotativo é o sentido figurado, né? É o sentido que não é aquele sentido literal, oposição ao sentido denotativo, ou sentido literal, um sentido mais direto, menos metafórico, né? A venda aqui, ninguém acessa a internet vendado. Não pode ser um sentido literal, não pode ser um sentido denotativo. Toda essa imagem já é, né, uma metáfora de um monte de coisa na cabeça humana funcionando e a pessoa vendada. A pessoa ela não pode ver, não sabe para onde é que está indo, não sabe o que lhe está sendo apresentado. Basicamente é isso. Já vi alunos reclamarem com a ideia de uma denúncia. Mas é uma denúncia, sim, né? O próprio texto verbal que estava ali, eu comentei que parecia um pouco, sei lá, sensacionalista, mas na verdade ele está denunciando uma coisa. Olha, se tu acha que tu procura na internet, tu tem várias opções para ver, não. Tá tudo sendo escondido de ti, tu tá sendo manipulado por aquelas ferramentas de pesquisa, né? A mais famosa, não preciso nem dizer o nome, vai que me pega. E basicamente é isso para a alternativa correta, tá? Agora, se tu pensou em outra, ficou com alguma dúvida, vamos comentar todas as outras alternativas para a gente deixar essa questão bem, digamos assim, encerradinha e bastante falada e explicada. Alternativa A, compreende-se que a venda representa a amplitude de informações que compõem a internet, às quais temos acesso em redes sociais e sites de busca. Primeiro, vamos começar pela segunda parte. A internet não se resume a redes sociais e sites de busca. Você pode digitar um site, é uma coisa rara hoje em dia, ou é link, ou vai pesquisando, mas você pode digitar um site, não é só os dois, pelo amor de Deus. E o começo é basicamente assim, é incompatível com o que seria a venda. A amplitude de informações justamente é amplitude zero. A pessoa ela não pode ver absolutamente nada, não tem opção nenhuma. Então não tem nada de amplitude. A alternativa A, todinha ela errada. Assim. Achei que nem o que vem antes, nem o que vem depois da vírgula aqui, achei correto. Alternativa B é a correta. Alternativa C diz respeito a um buraco negro digital onde estão escondidas as informações buscadas pelo usuário nos sites que acessa. Sim, a venda ela simboliza um buraco negro. Assim, qual que é a gradação que a gente tem, o movimento que a gente tem do texto verbal para a imagem? A internet está omitindo coisas. Isso é direto, isso é literal. Ou melhor, os sites de pesquisa e a navegação na internet é limitada e omite muitas coisas do usuário. Isso é a parte literal. Qual que é a parte metafórica, conotativa? A venda. Buraco negro é a parte, seria a parte, algo conotativo ou denotativo em relação ao texto? Completamente conotativo, figurado. Então, a venda, que já é uma metáfora, vai representar uma outra metáfora, que é o buraco negro? Não. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ficou muito longe. E fora que o buraco negro, né, seria uma coisa que absorve, que leva para outro lugar, que consome, que some. E não é que as coisas sumam da internet. Elas só estão com um acesso limitado, principalmente por sites de pesquisa. Então, a C, em vez de olhar a metáfora que seria a venda, se cria outra metáfora que seria o buraco negro que não tem nada a ver com o que o texto nos apresentou. Alternativa D. A venda está associada a um conjunto de restrições sociais presentes na vida daqueles que estão sempre conectados à internet. Aqui o que pode atrair é a palavra restrição, porque o acesso é restrito, a informação é restrita, é controlada. Agora, restrições sociais? O que seria uma restrição? Então, presentes na vida daqueles que estão sempre conectados à internet. Aqui virou outra coisa. Aqui virou outra coisa. O texto é: a internet nos esconde coisas. Essa alternativa é pessoas viciadas na internet. Muito distante do que a questão nos colocou. Não é o que está nem na imagem,
nem no texto verbal ali. Alternativa E. Remete às bases de dados da web, protegidas por senhas ou assinaturas e às quais o navegador não tem acesso. Rapidamente, tá? Venda. Venda significa, nesse contexto, informações são escondidas, o usuário é manipulado, não tem acesso a tudo, tá? Venda significa não ter acesso a tudo. Olha as alternativas. Venda significa amplitude de informações? Não. Venda significa informações omitidas dos usuários? Sim. Venda significa buraco negro digital? Não. Venda significa restrições sociais? Não. Venda significa bases de dados da web? Não. Tem nada a ver com base de dados da web. A questão não é o navegador que tu usa, seja o navegador, no caso, o Chrome, Firefox, Opera, Explorer, Edge, o que for. Mas aqui pode ser também, ficou um pouco polissêmico aqui a pessoa que está navegando, mas não, né? Porque aqui eles usam usuário, né? Então, mais distante ainda, tá? Relembrando, correto é a B. E por hoje é só, uma questão relativamente tranquila. Uma coisa que eu ia comentar é que uma das características de provas mais antigas é alternativas longas, né? 3 linhas por alternativa, não é uma coisa tão comum assim, mas na segunda década, na terceira década, desculpa, do século XXI, que é onde estamos. E é isso a princípio, tá? Fica aí a questão, se te ajudou, fico muito agradecido, curte, compartilha, se tu souber alguém que pode ser ajudado por essa explicação, alguém que nunca viu essa questão e costuma errar questões que têm imagens, manda para essa pessoa, para quem tu achar que pode ser útil, dá uma olhada aqui no canal, no Instagram do Felipe também tem muito conteúdo que pode ajudar quem tu conhece. E a plataforma, claro, né? Tem o link aqui para conhecer mais profundamente o nosso trabalho. Por hoje era isso. Saudações e nos vemos no próximo vídeo.